Hoje é 16 de maio, e conforme o seu cronograma de leitura, a leitura do dia é Deuteronômio 7. Quando o Senhor, o seu Deus, o conduzir às terras que você vai possuir, ele expulsará diante de você muitas nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, povos mais fortes e numerosos do que você. Quando o Senhor, o seu Deus, os entregar a você e você os derrotar, então deverá totalmente destruí-los. Não faça aliança com eles nem lhes mostre piedade. Não se case com elas, nem dê suas filhas aos seus filhos, nem tome as filhas deles para os seus filhos, porque isso desviaria seus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês e vos consumiria rapidamente. Mas assim tratarão com eles: demoli-lhes os altares, esmaguem as pedras sagradas, cortem os postes sagrados e queimem no fogo as imagens de seus ídolos. Pois você é um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, escolheu você para ser o seu próprio povo, acima de todos os povos da terra. Não foi por serem mais numerosos do que qualquer outro povo que o Senhor se afeiçoou a vocês e os escolheu, pois eram o menor de todos os povos. Foi por causa do seu amor por vocês e por ter cumprido o juramento que fizera aos seus antepassados, que o Senhor os tirou com mão forte e os resgatou do cativeiro, da mão do Faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor, seu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e a misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele pune imediatamente aqueles que o odeiam, fazendo-os perecer sem demora. Portanto, obedecerão às ordenanças, os estatutos e os mandamentos que hoje lhes dou. Se vocês os observarem e os praticarem, o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a misericórdia que jurou aos seus antepassados. Amará vocês, abençoará vocês e os multiplicará. Também os abençoará nos frutos do seu ventre, nos das suas terras, o seu cereal, o seu vinho novo, o seu azeite, o das suas vacas e o das suas ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Serão o povo mais abençoado de todos. Não haverá entre vocês homem ou mulher estéril, nem animal algum que não seja fértil. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Nenhuma das doenças do Egito, que vocês conhecem, será posta sobre vocês. Antes as lançará sobre todos os que os odeiam. Devorarão todas as nações que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não os poupareis, nem sirvam a seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Se disserem em seu coração: estes povos são mais numerosos do que eu, como poderei expulsá-los? Não tenham medo deles. Lembrem-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. As grandes provações que seus olhos viram, os sinais e maravilhas, a mão forte e o braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. Além disso, o Senhor, seu Deus, enviará vespas contra eles, até que os que escaparem e se esconderem sejam destruídos. Assim fará o Senhor a todos os povos, diante dos quais vocês temerem. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, um Deus grande e temível. Assim, o Senhor, seu Deus, entregará essas nações diante de vocês e as destruirá completamente. Não prolongue a luta contra elas, pois o Senhor, seu Deus, as entregará nas suas mãos. Reflexão. Muitas vezes nos encontramos diante de promessas que parecem distantes demais para serem reais. Estamos cansados, feridos, talvez até desacreditados. E quando lemos palavras como as do 7º capítulo de Deuteronômio, cheias de vitória, bênção e poder divino, pode surgir dentro de nós a pergunta: isso ainda é possível? Será que Deus ainda cumpre promessas assim? É exatamente isso que Deuteronômio 7 nos convida a refletir. Não se trata apenas de um capítulo histórico sobre a conquista da Terra Prometida. É um capítulo sobre fidelidade, escolha, obediência e a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. É um convite para crer em um Deus que não falha, mesmo quando tudo parece contra. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra que lhe fora prometida há gerações. Depois de séculos de escravidão no Egito, décadas vagueando pelo deserto e inúmeras provações, finalmente chegara o momento.
Agora, Moisés lhes traz instruções claras e urgentes. Expulsem os povos, não façam alianças, não se misturem com eles. Por quê? Porque a pureza da fé e a santidade do povo eram essenciais para que a promessa fosse cumprida. Essas palavras podem soar duras aos nossos ouvidos modernos, mas elas carregam uma verdade imutável. Deus não permite compromissos com o mal. Ele não tolera meias medidas espirituais e não abençoa quem vive dividido entre a palavra e o mundo. Deuteronômio 7 começa com uma ordem clara. Quando o Senhor, o seu Deus, o conduzir às terras que você vai possuir, ele expulsará diante de você muitas nações. E continua. Quando o Senhor, o seu Deus, os entregar a você e você os derrotar, então deverá totalmente destruí-los. Não faça aliança com eles, nem lhes mostre piedade. Essa linguagem pode incomodar, mas ela revela algo profundo. Deus conhece o coração humano. Ele sabe que uma simples aproximação com o inimigo espiritual pode abrir espaço para a corrupção. Uma amizade imprudente, uma aliança política, tudo isso pode começar como algo inofensivo, mas termina levando o povo a abandonar a própria identidade espiritual. Quantos de nós hoje estão lutando contra o mesmo inimigo? Não são cananeus ou amorreus, mas influências que querem nos afastar de Deus. Amizades que nos fazem duvidar da palavra. Relacionamentos que nos tiram da presença de Deus. Hábitos disfarçados de liberdade, mas que roubam nossa intimidade com Cristo. Deus sabia que Israel era frágil. Sabia que, sem cuidado, logo começariam a adorar os mesmos deuses dos povos ao redor. E por isso ordenou: não se case com elas, nem dê suas filhas aos seus filhos, nem tome as filhas deles para os seus filhos, pois isso desviaria seus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Esse versículo não é só sobre relacionamentos conjugais, é sobre comunhão, é sobre intimidade, é sobre com quem estamos compartilhando a vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E Paulo escreveu: não vos uneis em jugo desigual com incrédulos, pois que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? A Bíblia nunca mudou nesse ponto. A proximidade com o pecado nos torna vulneráveis à sedução do pecado. Deus não está nos pedindo isolamento total. Está nos alertando contra a familiaridade com o que nos separa dele. A diferença é crucial. Podemos viver no mundo, mas não devemos nos tornar parte dele. Podemos estar próximos dos perdidos, mas não devemos nos tornar cúmplices de sua rebeldia. No versículo seguinte, Deus diz: demoli-lhes os altares, esmaguem as pedras sagradas, cortem os postes sagrados e queimem no fogo as imagens de seus ídolos. Aqui, vemos que a vitória não é apenas militar, mas espiritual. Israel não podia simplesmente ocupar a terra, precisava limpar o lugar, destruir os centros de falsa adoração, queimar aquilo que representava a idolatria. Hoje, Deus também nos chama para destruir os altares do nosso coração, as coisas que colocamos no lugar dele, os desejos que passaram a governar nossas emoções, as práticas que substituíram a verdadeira adoração. A idolatria mudou de forma, mas continua sendo idolatria. Seja o dinheiro, seja a aprovação humana, seja o controle, seja a autoconfiança. Qualquer coisa que nos domine, nos escraviza. E o versículo seguinte traz um lembrete poderoso: pois você é um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, escolheu você para ser o seu próprio povo, acima de todos os povos da terra. Você é santo. Foi chamado para algo maior. Você não pertence a este mundo. Você foi escolhido, separado, destinado para um propósito eterno. Quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes agimos como se fôssemos iguais aos que não conhecem a Deus? Quantas vezes nos contentamos com migalhas espirituais, quando fomos chamados para banquetear-nos com Cristo? Deus diz: não foi por serem mais numerosos do que qualquer outro povo que o Senhor se afeiçoou a vocês e os escolheu, pois eram o menor de todos os povos. Foi por causa do seu amor por vocês e por ter cumprido o juramento que fizera aos seus antepassados que o Senhor os tirou com mão forte
e os resgatou do cativeiro. Deus não escolheu Israel por mérito, escolheu por amor, e esse amor é a base de tudo. Você também não foi salvo por merecer. Você foi salvo porque Deus decidiu salvá-lo, porque Ele viu algo em você que você mesmo não via, porque Ele fez uma promessa desde antes da fundação do mundo. E Ele a cumpre até hoje. E o versículo seguinte ecoa essa verdade. Sabe, portanto, que o Senhor, seu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e a misericórdia por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não muda. Sua promessa é firme, sua palavra é verdadeira. Mas Ele também espera a resposta. Espera que reconheçamos sua fidelidade e respondamos com obediência. É por isso que o texto continua. Ele pune imediatamente aqueles que o odeiam, fazendo-os perecer sem demora. Portanto, obedecerão às ordenanças, os estatutos e os mandamentos que hoje lhes dou. Deus não brinca com o pecado. Ele é amor, sim, mas também é justiça. E não podemos confundir graça com permissividade. A graça é libertadora, mas também transformadora. Ela não nos deixa na condição em que nos encontrou. Ela nos purifica, nos renova, nos capacita para andar em novidade de vida. E então, vem uma das passagens mais encorajadoras deste capítulo. Se vocês os observarem e os praticarem, o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a misericórdia que jurou aos seus antepassados. Amará vocês, abençoará vocês e os multiplicará. Também os abençoará nos frutos do seu ventre, nos das suas terras, o seu cereal, o seu vinho novo, o seu azeite, o das suas vacas e o das suas ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Promessa após promessa, bênção sobre bênção, tudo condicionado à obediência, tudo dependente da fidelidade do povo. E isso também se aplica a nós. Deus tem promessas para a sua vida, tem bênçãos armazenadas, tem livramento preparado, tem cura, restauração, paz. Mas Ele também espera fidelidade, espera que andemos com Ele, que mantenhamos a fé, que honremos sua palavra, que vivamos como seu povo, num mundo que não o reconhece. E o texto prossegue. Serão o povo mais abençoado de todos. Não haverá entre vocês homem ou mulher estéril, nem animal algum que não seja fértil. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Nenhuma das doenças do Egito que vocês conhecem será posta sobre vocês, antes as lançará sobre todos os que os odeiam. Essa promessa é real. Deus ainda cura, ainda abençoa, ainda protege, ainda fortalece, ainda dá vitória sobre o inimigo. Mas tudo isso requer caminho limpo, requer coração voltado para Ele, requer decisão de viver diferente, de buscar primeiro o reino de Deus. E depois vem uma das partes mais importantes. Devorarão todas as nações que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não os poupareis nem sirvam a seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Deus não quer que tenhamos medo do inimigo, quer que confiemos nele, que saibamos que ele já venceu, que saibamos que o que parece grande aos nossos olhos é pequeno diante do seu poder. E ainda assim, quantas vezes paramos diante do inimigo e sentimos medo? Quantas vezes ficamos presos diante de gigantes e esquecemos que temos um Deus maior do que qualquer batalha? O próximo versículo é um convite à fé. Se disserem em seu coração, estes povos são mais numerosos do que eu, como poderei expulsá-los? Não tenham medo deles. Lembrem-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provações que seus olhos viram, os sinais e maravilhas, a mão forte e o braço estendido, com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. Assim fará o Senhor a todos os povos diante dos quais vocês temerem. O passado é prova do futuro. O que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. O que Ele realizou com seu povo outrora, Ele realiza conosco agora. Não precisamos temer. Precisamos lembrar. Precisamos crer. Precisamos avançar com a mesma confiança que Israel precisava ter ao atravessar o Jordão. E o versículo seguinte
nos recorda que Deus age continuamente em favor do seu povo. Além disso, o Senhor, seu Deus, enviará vespas contra eles, até que os que escaparem e se esconderem sejam destruídos. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Um Deus grande e temível. Deus não precisa de ajuda humana para vencer as batalhas. Ele envia seu Espírito, envia seu poder, envia seu juízo. E o que parecia impossível, Ele resolve. Quantas vezes em sua jornada espiritual você achou que não conseguiria vencer, que o inimigo era mais forte, que as circunstâncias eram maiores do que a promessa? Lembre-se, Deus está no meio de você. Ele é um Deus grande e temível, e Ele não deixará que o mal prevaleça sobre você. E o capítulo termina com uma promessa que ecoa até hoje. Assim, o Senhor, seu Deus, entregará essas nações diante de vocês e as destruirá completamente. Não prolongue a luta contra elas, pois o Senhor, seu Deus, as entregará nas suas mãos. Deus não deseja que lutemos sozinhos. Ele deseja que confiemos nele, que sigamos em obediência, que não nos detenhamos diante das dificuldades e que saibamos que quando andamos com ele, o inimigo não tem poder suficiente para nos parar. E é aqui que a reflexão toca o coração de cada um de nós. Como estamos lidando com as promessas de Deus? Crermos nelas mesmo na escuridão? Obedecemos a Ele, mesmo quando o caminho é incerto? Confiamos que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos? O povo de Israel tinha uma escolha: seguir em obediência ou hesitar em medo. E hoje, você também tem essa escolha: seguir com fé ou recuar em dúvida, avançar na promessa ou se deter na aparência do inimigo. Deus não mudou. Sua promessa ainda é válida. Sua fidelidade ainda é real. Sua mão ainda é forte. Seu espírito ainda guia. Sua palavra ainda alimenta. Sua promessa ainda é verdadeira. E como alimento da alma, você pode descansar nisso hoje. Deus está contigo. Ele está no meio de ti. Ele é o seu Senhor e Redentor. E Ele não permitirá que o inimigo triunfe sobre você. Então, onde você está hoje? Diante de uma batalha? Em meio a uma provação? Cercado de tentação? Cansado da jornada? O mesmo Deus que tirou Israel do Egito está contigo. O mesmo Senhor que guiou Moisés pelo deserto te conduz hoje. O mesmo Espírito que deu vitória a Josué habita em você. E Ele não vai falhar. Ele não vai desistir. Ele não vai te abandonar. E se você sentiu que Deus falou ao seu coração hoje, reserve um momento para orar. Peça a Ele que remova o medo, que aumente sua fé, que fortaleça sua alma e que te prepare para a vitória que Ele já prometeu. Ele fala com você. Até breve na próxima leitura.